Olá, Marcele. Aguardando. Oi, Teca. Bom dia, querida. Seja bem-vinda, Olá, Teca, querida. Olá, Marcele. ótimo dia! Bom dia, minha linda. Que Como coisa você está boa! radiante hoje? É porque É, ia me ver, que bom! Oi, é porque você Kênia! ia Oi, me ver. Teca! Olá, Kênia. Sejam bem-vindas. Kênia também é do Vivendo de Palestras e é daquele Natal, Silvia. E aí, Kênia? Morei em Natal, ó. Minha cidade preferida no mundo. Amo Natal. Oi, Thomas! Ei, Bem-vindo! Thomas! E o Thomas, meu Deus, o Thomas é um parceirão, né? Sempre Querido, com a gente, querido. Obrigada, Thomas. Eu morei quase 3 anos em Natal. que legal! Morava morava na Lagoa Nova, um lugar muito lindo e tenho ótimas recordações da minha infância lá, do tempo de infância lá. Vocês Gratidão duas por... são feras. Oi? Não escutei. Vamos tentar voltar a conexão. Oi, Viviane. Bem-vinda, querida. Fale, Marcele. Você congelou para mim. Será que deu problema na. Oi? Gente, Tá cortando. Tá bem cortada, Marcele. alô? Oi, Marcele, Viviane! você tá ouvindo? Eu tô ouvindo super bem. Pois é, você estava totalmente cortada. Eu não entendi o que você falou. Não, eu só Repete para perguntei se mim. você estava me escutando bem. Não falei nada. Tô esperando você conduzir aí. Tá. Se der qualquer falha aí, você avisa, que aí a gente dá um jeito. Então Tranquilo. vamos começar. Vou ligar o cronômetro aqui, porque gente eficiente é assim, cuida do tempo. Pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live maravilhosa com a Marcele, essa profissional fantástica que tem uma história de vida, de superação, uma história profissional, de se refazer, não é, Marcele? Muito bacana. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente hoje. E eu agradeço demais a audiência de vocês e tanto os meus seguidores quanto os da Marcele. Quem é meu seguidor e ainda não segue a Marcele, dá um clique aí, começa a seguir, curtir. Ela tem muitas publicações interessantes. E quem é da Marcele que quiser me seguir também, tô gostando. Isso, perfeito. Isso mesmo, Silvia. Silvia Ó, também tem muito conteúdo legal, trabalha gestão, alta performance, é psicóloga, tem muita coisa que transmitir. Então, galera que ainda não acompanha a Silvia, segue lá ela. tá aí. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, comunicação, né, Marcele, que é uma base importantíssima da vida em sociedade, mas a Marcele criou um método próprio, olha que chique, muito legal. Eu tô doida para conhecer. O nome do método que a Marcele criou chama TCA. E eu queria já começar perguntando para ti, Marcele, o que é o TCA? O que é? Como que você chegou nesse termo? O que ele significa? Perfeito, Silvia. Vamos lá. Comunicação, eu sempre digo que ele é a base dos nossos relacionamentos, né? Uma das coisas que a gente tem certeza do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre é que nós iremos nos relacionar com pessoas. E nesse processo de relacionamento com pessoas, a gente se relaciona como? Se comunicando. Seja se comunicando com o que a gente diz, seja se comunicando mesmo em silêncio.
Como que a gente se comunica em silêncio? A gente se comunica em silêncio com nossa expressão facial, com nossa postura corporal, com a forma como a gente coloca a nossa voz, a altura, tom, timbre, entendeu? Tudo isso transmite uma comunicação muito efetiva. Essa comunicação que a gente transmite para o outro vai gerir os resultados dos nossos relacionamentos. Então, como a gente se relaciona com pessoas a todo instante, a todo momento, então nós colhemos resultados de todas essas relações. Sejam resultados pessoais, sejam resultados profissionais, sejam resultados de quais esferas da nossa vida for, com amigos e tudo mais. Que resultados a gente está observando na nossa vida? Eu desenvolvi o método TCA, que significa tripé da comunicação assertiva, exatamente pela observação de como que esses resultados são construídos. Porque eu estudo e desenvolvo exatamente uma forma de desenvolver a comunicação para resultados. A minha imagem tá boa ou tá travada, Silvia? A imagem travou, mas o som tá indo. Então, o áudio tá bem. Então, eu vou continuar. Continua. A imagem também ficou parada para mim aqui, mas eu vou continuar. E aí, o que é que acontece? O tripé da comunicação assertiva eu desenvolvi exatamente por observar que a nossa comunicação verbal e não verbal, ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar congruente, ela precisa estar alinhada. Por exemplo, se eu falo uma coisa, mas a minha expressão está sendo outra, o que é que acontece? O meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou me comunicando, o meu ouvinte, né? Ele vai olhar e vai dizer, como assim? O som não está batendo com a imagem? Sabe aquela história de o que está sendo dito não tá passando confiança? Não está transmitindo credibilidade? Né? Não está congruente. E confiança e credibilidade são a chave, tá? Extremamente importante para a gente conseguir com que o nosso ouvinte receba essa informação que a gente está transmitindo de uma forma positiva. Que ele aceite, que ele receba bem, com confiança, aquilo que está sendo dito. Se a gente não tem credibilidade com essas pessoas, né, a gente acaba não conseguindo transmitir e ter a informação que a gente está passando bem aceita, né? Então, assim, a comunicação verbal é extremamente importante, a comunicação não verbal tem que estar em congruência, equilibrada com a comunicação verbal, mas antes disso, isso daqui que eu falei agora, ele é gerado por algo anterior, que é a comunicação que eu desenvolvo comigo mesmo. Que histórias eu conto para mim mesmo que faz com que o meu corpo se comporte a expressar uma comunicação não verbal que precisa estar congruente com a minha comunicação verbal. Então, o tripé da comunicação que eu desenvolvi, o método TCA, ele trabalha a comunicação intrapessoal. Que comunicação eu desenvolvo comigo mesmo, o meu diálogo interno, que histórias eu conto para mim, que histórias eu estou desenvolvendo e construindo na minha cabeça que está me levando a ter determinados comportamentos. Por quê? Porque os meus comportamentos, eles são exatamente o que as pessoas observam, que é a minha comunicação não verbal. As pessoas não veem a minha intenção, elas veem a minha ação. Então, como que eu estou me comportando, né? Mas antes da minha ação, a intenção conduz à ação, né? Então, o que é que acontece? Como eu estou me comportando, como eu estou me apresentando, que postura eu estou desenvolvendo diante de determinada situação, como eu estou entonando a minha voz, como que eu estou expressando facialmente, né? Eu estou fazendo um monte de gesto aqui, mas minha imagem está travada, mas está tudo bem. Mas a gente está imaginando. Ótimo, perfeito. Ah, Diego, gratidão, que bom. Olha, pode começar aí, Diego. Pensem no amor de pessoa. É, né? Diego. Também é memorável lá. Quem não segue o Diego tem que seguir. O Diego é, um amor de pessoa. Obrigada pela audiência, Diego. Gente, então o que é que acontece? Eu desenvolvi essa metodologia exatamente com essa base. A comunicação intrapessoal que eu desenvolvo comigo mesmo influencia diretamente a minha comunicação não verbal, que é o segundo pé desse tripé, que vai estar congruente, precisa estar alinhada com a minha comunicação verbal, que é exatamente as palavras ou a escrita que eu desenvolvo para transmitir o que eu quero comunicar. Tudo isso precisa estar equilibrado, alinhado, congruente, para que eu consiga colher os melhores resultados possíveis daquilo que eu quero comunicar. Porque quando a gente comunica alguma coisa, a gente tem um objetivo.
a colher, a gente tem um resultado a receber. Se o seu resultado está sendo incongruente, não está sendo aquele que você espera com aquilo que você está comunicando, em algum dos pontos do tripé você está falhando. Alguma base desse tripé, e aí eu desenvolvi. Deu uma travada. Tá cortando. Marcele, tá dando uma travada. Enquanto volta, deixa eu agradecer aqui a Jaque também, que chegou. Obrigada, Jaque, pela audiência. E vou só complementar enquanto tá travado ali. Eu acho que a Marcele deve estar me ouvindo, mas enquanto restitui aqui o canal dela, não sei nem como chama isso, mas enfim, enquanto ela volta ali dizer tudo isso que ela comentou, né? É muito importante a comunicação. Olá, Maxwell, seja bem-vindo. A comunicação realmente é a nossa base, né? Ela nos estrutura desde muito cedo. No meu livro que eu lancei agora há pouco, em coautoria, chamado O Poder do Óbvio, o meu capítulo eu falo exatamente sobre a importância dos filtros perceptivos no processo de comunicação. Como que, às vezes, coisas até inconscientes, sabe aquela coisa que, às vezes, a gente vê uma pessoa e diz assim, o santo não bateu, né? As pessoas têm esse ditado popular de dizer que não fechou muito com aquela pessoa ali. Isso acontece porque essa pessoa, ela, de algum modo, ela tá te remetendo ou a alguém do seu passado, ou alguma experiência do seu passado, que não foi muito legal, que você não se sentiu confortável, e naquele momento ali você não fecha com a pessoa, por assim dizer. E isso tem tudo a ver com essa linguagem não verbal que a Marcele está falando. Estou te ouvindo, Silvia. De fato, a imagem da Marcele está. Pois é, vocês estavam conseguindo ouvir a Marcele? Alguém fala aí para mim, porque para mim ela não estava, ela estava cortando toda a fala. Oi, Mas vocês talvez. estão conseguindo me ouvir bem? Fala aí, pessoal, se vocês estão conseguindo ouvir a Marcele. Então, nesse livro que eu lancei, eu falo sobre isso, sobre os filtros perceptivos que são inconscientes e que a gente, nessa comunicação que a Marcele coloca, não verbal, gestual, né? Essa comunicação que vai muito além das palavras. Estava ouvindo sim. Pois é, para mim não estava. Mas enfim, eu já vou voltar a palavra para a Marcele. Silvia, Fale. deixa eu fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou solicitar novamente a entrada para minha imagem voltar, ok? Tá bom. Mas o pessoal permanece aí com a gente. Permaneça aí com a gente que é só... Então, pessoal, enquanto a Marcele não volta, é isso. A comunicação é um pilar importantíssimo na inter-relação, né? A gente já nasce se relacionando com nossa mãe, com o médico que tira a gente da barriga da mãe, enfim. E a partir dali a comunicação começa, né? Se não há, inclusive, essa comunicação, existem disfuncionalidades. Olha lá, a Marcele. Vamos ver. Aguardando a Marcele. Aê, voltou! Voltei! Marcele, eu estava falando, eu não sei se você ouviu o que eu falei do livro, né? Do capítulo do livro, e eu estava comentando agora, enquanto você voltava, que esse pilar é importantíssimo na inter-relação, e inclusive quando não há o processo de comunicação numa inter-relação, existe uma disfuncionalidade, né? Que é o que acontece às vezes, por exemplo, no caso das crianças com autismo severo, em que elas ficam muito introjetadas, que elas têm que partir, às vezes, até para um processo de comunicação alternativa, para poder aprender a relacionar imagens com as palavras de maneira que elas possam pedir a água, dizer que estão com frio, ou alguma coisa assim. Então, importantíssimo isso que você está trazendo hoje. Mas me conta, então, o TCA, você
esse tripé da comunicação assertiva, você idealizou dessa maneira. E como é que surgiu essa ideia? Como foi que você chegou na necessidade desse TCA? Muito bom, Silvia. Essa ideia do TCA, do como construir isso, veio muito da minha história. A comunicação sempre fez parte da minha vida, tá? Então, trabalhar a comunicação de uma forma clara, objetiva, sincera, honesta e ao mesmo tempo ecológica, isso sempre fez parte de mim, tá? E tanto na vida profissional, na minha carreira jurídica, né, quanto na minha vida pessoal. Só que assim, chegou um determinado momento que eu percebi, eu sempre trabalhava muito o paralelo entre a comunicação verbal e a não verbal, o ser claro, o ser objetivo, o passar a informação. E chegou num ponto, eu tenho uma história de vida com 7 anos de idade, eu sofri um acidente em que eu queimei 89% do corpo. E aí, desse acidente, vieram inúmeras consequências. Eu fiquei em coma durante algum tempo, recebi alta depois de 8 meses de cadeira de roda. Os médicos disseram que eu não voltaria a andar, né? E aí eu fiz todo o processo de reabilitação, acreditando. E eu percebi, já agora na adolescência, depois que eu passei por toda essa caminhada, depois que eu passei pelo processo de uma criança de 9 anos, 10, andando toda marcada, com malha compressiva, sendo apontada na rua, eu parei e comecei a observar que, de fato, o que a gente comunica para o mundo é primeiramente o que a gente comunica para a gente mesmo. Eu poderia ter encarado a minha história de vida, todas as situações que eu vivi, como uma coisa negativa. Eu poderia simplesmente me posicionar como uma vítima da sociedade e da situação. Por quê? Porque eu estaria contando para mim essa história. Essa seria a história que eu compraria, entendeu? Essa seria a história que eu alimentaria no meu diálogo interno. Ah, porque minha vida é uma desgraça por causa disso. Ah, porque minha vida é assim por causa daquilo. Ah, porque eu não vou conseguir espaço no mercado, ou porque eu não vou conseguir namorar, ou porque eu não vou. E eu teria todas as justificativas do mundo para me posicionar como uma vítima da sociedade, uma vítima da situação, uma vítima de ser apontada, de ser julgada, entendeu? Uma vítima de... Eu poderia ter me posicionado dessa forma, mas eu comprei a ideia, eu desenvolvi comigo mesmo um diálogo de eu vou ser o que eu quiser. E a imagem que eu tenho de mim mesma é a imagem que eu vou construir para a sociedade, é a imagem que eu vou transmitir. Tanto que, se eu não disser para as pessoas que eu sofri um acidente, que eu queimei 89%, minha boca foi toda fechada, queloide intenso, as orelhas quase que eu perco, a narina, os braços, pernas, barriga, todo, 89% do corpo. Se eu não contar para as pessoas vão olhar e dizer, nossa, nunca imaginei que você tivesse passado por um acidente dessa proporção. Por quê? Porque o foco que a gente dá nas coisas da nossa vida é o foco que as pessoas vão olhar. E o meu foco não está nas minhas cicatrizes. O meu foco não está em mostrar o meu sofrimento ou a minha dor. O meu foco está em mostrar a mulher forte que eu sou, a mulher forte que eu me tornei, a profissional que eu me desenvolvi, tá? Em mostrar o que eu posso transmitir de bom e de ajudar as pessoas, o mundo, o que é que eu posso de levar de positivo. Eu vejo as minhas cicatrizes como marcas. Tantas pessoas se tatuam, enchem o corpo de marcas. Eu tenho marcas, só que eu tenho marcas que não são marcas construídas do nada. As minhas marcas mostram que na dor eu não parei. Eu consegui avançar, eu consegui vencer. E cada pessoa que para e olha para as minhas cicatrizes e pergunta, nossa, o que é isso? Normalmente diz, foi um acidente de carro, porque parece uma coisa mais simples, entendeu? Porque eu não demonstro tudo o que foi. Não é essa a minha intenção. Foi um acidente de carro e eu tenho a oportunidade de contar a minha história, de talvez inspirar pessoas, de talvez transformar, pelo menos por aquele momento, uma forma de perceber a vida, de encarar a situação. E tudo isso vem pelo diálogo interno, pela conversa que eu conto para mim mesmo. Então, observando que a comunicação intrapessoal faz toda a diferença na comunicação que eu vou desenvolver para o mundo, a forma que eu vou transmitir a minha verdade, a forma que eu vou influenciar as pessoas e as situações à minha volta, tudo começa
no que eu converso comigo mesmo. Tudo começa no Verdade. como eu estou pensando e interpretando as situações, né? Se eu quero me encarar como uma vítima, sim, eu serei uma vítima da sociedade. E a comunicação que eu vou transmitir para o mundo é essa, né? E essa vai Sim. ser a forma que você vai caracterizar e atrair. A vida é um espelho. Ela reflete a nossa forma de se apresentar. A nossa forma de ver o Verdade. mundo é que o mundo nos vê. E aí eu trabalho essa comunicação intrapessoal a partir da autoimagem, a partir das histórias que contamos para nós mesmos, de como alimentamos os nossos pensamentos, que diálogo exercemos com nós mesmos para construir a nossa comunicação não verbal e, consequentemente, a nossa comunicação verbal, que vai colher todos os resultados que a gente quer no nosso meio, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, nas nossas negociações de vida, sejam pessoais ou profissionais. Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Achei, o Thomas escreveu ali antes de eu poder falar, mas ó, sintonia aqui total. Você é uma fênix, literalmente, né? Nasceu das Literalmente. cinzas, renasceu das cinzas, mulher. E renasceu belíssima, né? Renasceu com essa história de superação que, de fato, principalmente as marcas, né? Porque tem pessoas que sofrem traumas que estão na emoção e não são visíveis. Não são marcas Então, físicas. os traumas emocionais são mais fáceis, digamos, de esconder ou até de não deixar que as pessoas percebam. Mas uma marca como a sua, né, como você falou das cicatrizes que você tem, etc., isso evoca nas pessoas, né? Opa, o que é que foi isso? O que é que aconteceu? E você conseguir lidar com essa história das suas marcas de uma maneira tão positiva, de uma maneira tão dizendo para você mesma e para o mundo que elas não te definem, porque de fato não definem, né? Olha só a pessoa maravilhosa que você se tornou, a profissional competente, que chegou ao ponto de ter um aproveitamento em cima dessas marcas, né? O problema muitas vezes, isso já puxando assim um pouco para minha a brasa, né? A sardinha para minha brasa. O problema da falta de superação, às vezes, é justamente isso. É você pegar uma cicatriz e você não conseguir reconstruir uma história a partir dela. Você não ressignifica essa história. E você fez isso com excelência. Tá de parabéns. Muito feliz por poder ouvir, compartilhar com a minha audiência essa sua história tremenda. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa, se você me permitir. Lógico, fique à vontade. Acho que o pessoal também. Pessoal, aí, ó, quem tem perguntas para fazer, vamos aproveitar a Marcele. Quem tem aí alguma dúvida sobre o TCA ou até sobre outro aspecto da comunicação, enfim, vamos aproveitar a especialista, façam perguntas. Mas eu queria te perguntar assim, ó. Nosso tempo não está muito longo, então eu vou fazer duas perguntas numa só. Ok. Quais são, no seu entendimento, os principais resultados que o TCA pode nos proporcionar? E, se você puder já me dizer também, quais são os resultados, inclusive, dentro do ambiente corporativo? Porque na vida pessoal, óbvio, todos nós nos relacionamos, comunicamos, blá, blá. Mas dentro de uma organização, existem especificidades de comunicação. Então, como que o TCA também pode ajudar no ambiente corporativo? Perfeito, Silvia. Excelentes perguntas. Vamos lá. Na primeira pergunta, vou responder de uma forma global, ok? Tá Que bom. resultados o método TCA nos traz, tá? Toda comunicação, esse ressignificar a marca, ou a história, ou a situação, ou a vivência, ou o que tem acontecido na sua vida, essa ressignificação se dá internamente. Essa Sim. comunicação que a gente desenvolve com nós mesmos. Como eu vou colher resultados da minha comunicação? Primeiro ponto, eu trabalho primeiro a minha comunicação pessoal, identificar quais conversas, que história eu estou contando para mim mesmo que está me impedindo de alcançar resultados que eu estou querendo alcançar. E aí eu começo a Uhum. partir desse ponto. Qual é a história que eu estou contando para mim que está me impedindo de alcançar os resultados que eu quero? A partir daí, eu vou ressignificar, trabalhar essa comunicação intrapessoal para que eu possa começar a desenvolver. O TCA, ele traz resultados em todas as esferas de vida, inclusive no mundo corporativo. Por quê? Porque mesmo no mundo corporativo, a gente está se relacionando com pessoas, tá? E se relacionando com pessoas, a gente precisa compreender como que eu vou
por exemplo, como que de um colaborador um resultado, como que eu vou fazer uma reunião de validação e aí compreender a importância de todos esses pontos trabalhados dentro do TCA. Primeiro, vou para uma reunião de feedback. E aí é importante, um paralelo aqui, entender que feedback não é só corretivo. Feedback também pode ser feedback de validação, que é extremamente importante, tá, gente? Por quê? Porque se a gente não valida o comportamento assertivo, o comportamento correto, a gente acaba fazendo com que o colaborador da gente, ou a pessoa com quem a gente está conversando, ele não tenha a certeza de que aquele comportamento deve ser repetido. E aí ele pode estar buscando formas de agradar, quando na verdade já agradou e não sabe, né? E aí ele acaba, e muitas vezes acontece, como é que pode? Ele já fez correto e agora está fazendo tudo errado. Por quê? Volta e pensa. Comunicação interpessoal. Você validou aquele comportamento positivo, aquele resultado que foi atingido, aquilo que fez foi, de fato, confirmado como continue assim. Ótimo, maravilhoso, seu resultado está perfeito. E isso é extremamente importante quando eu quero ter comunicação assertiva. Deixar claro o que é bom, deixar claro o que não está legal. Como é que eu faço para deixar claro o que não está legal? Primeiro eu preciso estar claro para mim mesmo como que eu vou conduzir essa comunicação. E aí eu tenho que me apresentar numa postura adequada, entender que quando eu vou dar um feedback de validação, de correção, por exemplo, eu preciso estar num ambiente mais reservado, né? Porque eu vou tratar com a pessoa de assuntos mais delicados, mais específicos. Então, validação pode dar em público, é até melhor, porque o reconhecimento, quando eu vou dar uma validação, ele é bom, a pessoa se sente bem, se sente valorizada, se sente feliz. Mas quando eu vou fazer feedback de correção, eu preciso ter o cuidado de fazer em um ambiente mais reservado. E deixar claro, quando eu vou fazer esse feedback, que eu não estou falando da pessoa, mas sim da situação. Né? Porque hoje em dia os grandes conflitos de comunicação existem por quê? Porque as pessoas levam tudo para o lado pessoal. Então, se eu vou dizer, Silvia, por exemplo, não gostei da foto. Ai, como é que pode? Não gostou da foto que eu botei no negócio. Entendeu? Não, mas a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser sincero e precisa ter uma comunicação clara e assertiva de deixar que o outro perceba que não é ela, é o fato, entendeu? A situação não é pessoal, né? Não é, entendeu? E quando eu tenho essa liberdade, quando eu me sinto bem comigo mesmo, da intenção que eu tô tendo, da forma como eu tô me portando, da forma como eu coloco, eu sempre digo, mais importante do que o que você diz é o como você diz, né? E aí é onde tá a sua comunicação não verbal. Como que você tá colocando as palavras? Que tom você tá usando? Como você tá construindo as frases? Tudo isso está inserido no tripé da comunicação. Primeiro, eu tenho que estar assertivamente desenvolvido comigo o resultado que eu quero alcançar com essa comunicação. Muitas vezes, os chefes, né, os líderes, vão para uma reunião de feedback corretivo sem saber qual é o resultado final daquela reunião. E aí onde está o grande risco. Porque o meu diálogo interno ele está aberto, né? Eu não estou assertiva na minha comunicação pessoal. Né? Então, assim, se nem eu sei que resultado vai chegar, aquilo pode ser conduzido de forma N a chegar em resultados que não eram aqueles que eu estava pretendendo alcançar. E aí pode chegar a situações de conflito, desgastes, mal entendidos e tudo mais, porque muitas vezes as pessoas têm o hábito de deixar as informações subentendidas. Sabe, as entrelinhas, não, mas ficou claro que era assim. Ficou claro, você acha que o outro entendeu? Valida, entendeu? Percebe, deixa claro todos os pontos chaves da informação que você está transmitido. Isso é muito importante quando eu quero, de fato, desenvolver uma comunicação assertiva para resultados cada vez mais positivos. É isso que você falou da comunicação, de ser claro, não deixar as coisas nas entrelinhas. Eu trabalho também com casais, né? E é muito interessante como... se eu ganhasse 1 milhão toda vez que eu ouvisse um casal, ou parte, né, um dos dois do casal dizer, mas não é óbvio isso que eu falei? Para a pessoa aquilo tá tão claro, tá tão, como você falou, talvez no diálogo interno esteja super
consciente do que eu estou pensando, sabendo, falando, sei lá. Mas na hora de transmitir para o outro, isso não fica claro, né? Aí entram, por exemplo, o que eu falei antes, entram os filtros perceptivos, entram os ruídos de comunicação, e tudo isso atrapalha, né, esse contato, essa interação entre as pessoas, que é tão importante. Eu já tive casos de atender pessoas que tinham. Eles estavam falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, e eles não conseguiam perceber que eles estavam falando a mesma coisa, eles queriam o mesmo objetivo, só que ficava um puxando para o lado, o outro puxando para o outro, e eles não tinham os resultados que eles queriam por isso, pela simples falta dessa capacidade de explicitar o que estava se passando na própria cabeça ou na circunstância como um todo, né? Muito interessante. Oi, deu uma falhada aqui para mim. Identificar quando que você está, por exemplo, teve uma falha naquilo que você teve. Acolher que você teve algum. Travou, né, Flávio? Dar de resposta. E a gente acaba não ouvindo essencialmente o que o outro está dizendo. Simplesmente a gente já vai na defensiva e ocorre o que você falou. Eu também já peguei demais clientes com essa situação, né? De chegar numa situação, por exemplo, principalmente no mundo corporativo, tá um diretor dizendo uma coisa, o outro diretor dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente, e um não escuta o outro. O ouvir é uma habilidade fundamental de quem quer desenvolver comunicação assertiva. Eu só consigo ser assertivo naquilo que eu consigo identificar. Se eu não sei o que o outro está dizendo, como é que eu vou conseguir colher resultados disso, né? Então, ouvir é importante, porque senão eu vou estar falando, 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 sem objetivo, sem finalização, sem resultado a ser alcançado. E isso daí é, de fato, um ponto muito crítico do processo de comunicação de várias pessoas. Tem um livro, eu não sei se você já ouviu falar, Marcele, que eu acho que seria muito bom. Eu posso te passar depois uma foto, eu tenho ele. Chama não, Nunca Diga Sim Quando Você Quer Dizer Não. E ele fala exatamente sobre a assertividade, a afirmação, e ele trabalha não apenas a assertividade na comunicação, mas ele diz que a partir dessa assertividade, você se autoafirma. Você cria uma identidade, que foi o que aconteceu com você. Você criou uma identidade de não ser uma pessoa marcada por uma história triste, fatídica e etc. Né? Que foi, de fato, uma história ruim, mas ela não te resumiu. Então, você, na medida em que você é assertivo, você se autoafirma, você consegue, e aí vem aquelas pessoas, né, que eu acho que o teu método também pode ajudar pessoas que têm aquela certa dificuldade, por exemplo, que caem muito na lera de vendedor, né? O vendedor tá lá e fala milhares de coisas, que aí você não quer dizer sim, mas você sim, eu vou comprar, e você não quer comprar aquilo, mas a sua falta de identidade, de assertividade é tamanha que você não consegue dizer o não quando você deveria dizer o sim, ou quando você gostaria de dizer o sim. Isso mesmo. E as características da comunicação assertiva, do ser assertivo, né? Porque eu trabalho a comunicação nessas esferas do tripé, o que envolve toda a sua esfera de vida, né? Então, o tripé da comunicação assertiva, o método TCA, ele engloba, de fato, todas as esferas da vivência humana, tá? E ele traz resultados em todas essas esferas, identificando que pontos especificamente eu consigo trabalhar em cada um desses bases do tripé, em cada esfera, em cada área da minha vida. E aí, dentro dessa base, desse tripé, uma das características dessa assertividade, dessa comunicação assertiva, é a honestidade, é a sinceridade com aquilo que eu estou querendo transmitir. Então, isso me dá autenticidade, isso me dá credibilidade e confiança com o outro, porque o outro vai olhar e vai dizer, no momento em que eu falar alguma coisa, o outro vai olhar e vai dizer para mim, isso daí tem credibilidade.
sabe do que está dizendo. Por quê? Porque transmite confiança, entendeu? E quando eu transmito confiança naquilo que eu estou dizendo, eu consigo ganhar a atenção do meu ouvinte. E aí as pessoas param para escutar e para ver. Então, muitos problemas de muitas empresas, já que você falou em mundo corporativo, de muitos colaboradores, é não saber se colocar de forma honesta, tá? É ser sincero, isso daqui eu não gostei. Eu não preciso chutar o balde e bagunçar, baldear o coreto, como eu digo aqui. Eu não preciso fazer bagunça, baderna, porque eu não gostei de uma coisa. Muitas vezes, o que é que acontece? As pessoas, elas não resolvem aqueles conflitos que foram criados internamente. Ocorreu uma situação, eu fico alimentando uma história na minha cabeça negativa e essa história vai me gerar situações, sensações, sentimentos e comportamentos que não são agradáveis. Aí o que é que acontece? Em vez de eu ser honesta com a minha comunicação e dizer, olha, eu não gostei disso daqui, de uma forma tranquila, com inteligência emocional que também vem dessa comunicação, tá? Em vez de eu fazer isso e conduzir dessa forma, eu fico alimentando essa minha comunicação intrapessoal de forma negativa. E o que é que isso vai me conduzir? A chegar num determinado momento em que eu vou chutar o balde. Entendeu? Em que eu vou bagunçar e eu não vou ter mais inteligência emocional de conduzir a situação com honestidade. Eu já vou, na minha mente, a história não é mais só aquilo. Na minha mente, eu já construí um universo inteiro de problemas. Entendeu? E esses problemas é que vão gerar, de fato, todo o conflito e situação dos ambientes corporativos. Essa comunicação interpessoal desenvolve problemas imensos nos ambientes familiares, nos ambientes corporativos, nos ambientes porque a gente fica alimentando histórias o tempo inteiro que conduzem a nossa comunicação externa, né, que é a verbal, a não verbal, de uma forma muito drástica, às vezes muito grosseira, às vezes muito incoerente com uma determinada situação. Por quê? Porque a gente alimentou a nossa comunicação intrapessoal de uma forma que não foi legal. Verdade. Marcele, parabéns, fantástico, adorei conhecer o TCA. Vamos ter que trocar umas figuras aí, porque eu gostei de muitas coisas que a TCA trabalha, com a qual a TCA trabalha e que eu posso ter aproveitamento, inclusive, na gestão pessoal, por exemplo. Vamos trocar umas figurinhas aí. E isso por final que você falou aí, né, desse diálogo, aliás, só agora não, você falou ao longo da live inteira sobre a importância desse diálogo interno. Tem um outro livro também, não sei se você conhece, do Robert Fisher, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro, o livro é maravilhoso, é uma fábula, né, sobre um cavaleiro simples, né? Simples e que ele vai fazendo exatamente isso, né? Ele vai, na medida em que ele vai caminhando, ele vai fazendo esses diálogos internos, e nesses diálogos internos ele vai se descobrindo o cavaleiro preso, que ele não quer mais ser, né? E tem uma parte no final ali que eu acho fantástico, que é quando ele já está lá no finalzinho, atravessando uma ponte para chegar no castelo, e ele tem uma sensação, como se fosse um dragão, e ele diz, mas eu tô sentindo o dragão aqui soltando fogo, meu cabelo tá fumegando, que não sei o quê. E no final das contas o Sam, que é como se fosse um alter ego dele, diz pra ele, cara, não é isso que tu tá vendo, não é isso que tu tá vendo, e repete, 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 até que ele consegue de fato ver que era um dragãozinho bem pequenininho, um bichinho inofensivo que ele podia botar na mão e dar um peteleco. Então, olha a importância, né, dessa assertividade com a gente mesmo, né? Mas, enfim, tu viu que a live tem conteúdo pra gente ficar aqui até amanhã. Nós temos o tempo estourou, faz 5 minutos já que o tempo esgotou. Mas eu não queria deixar, queria que você concluísse, porque realmente é um assunto fundamental, muito importante. Gratidão, querida, por disponibilizar seu tempo para estar aqui comigo, com a minha audiência. Pessoal que ainda não segue a Marcele, vai lá, começa a seguir. Vocês viram que vale muito a pena, tem muito conteúdo aí para vocês aproveitarem. Quem quiser, que é da Marcele também aí, seguidor, e quiser me conhecer, me segue e vai começar a acompanhar meus conteúdos. Muito obrigada, até a próxima. Nós vamos marcar outras, hein, pessoal, com a Marcele. Gratidão, Silvia, obrigada. Gratidão a vocês que nos acompanharam. Gratidão pela participação, pelos comentários.
Muito feliz. Me acompanha lá no meu Instagram. Tenho muita coisa legal para compartilhar. Cada dia eu posto um conteúdo novo, algo coerente com a comunicação, com a linha de resultados, que é isso que eu desenvolvo. Gratidão, Viviane. Um beijo. Tchau, 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 Beijo. gente. Tchau, Fica aí pra Silvia. gente tirar uma foto. Faz uma Sim. pose bonita aí. Espera aí, vamos lá, só um pouquinho. Sai, som. Ahá, te mando já já. Tá. Beijos. Tchau, tchau.